que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. A maioria das pessoas, elas leem a Bíblia ou escutam falar da palavra de Deus apenas coisas boas, apenas milagres, prosperidade, apenas coisas bonitas. Mas a Bíblia, ela contém também coisas feias. A Bíblia não contém apenas coisas bonitas. A Bíblia não contém apenas milagres, ou prosperidade, ou vida boa, ou tranquila. A Bíblia contém problemas, perseguições, injustiça, mortes, ameaças, prisões, escândalos, doenças. Mas o evangelho pregado hoje, que é o evangelho moderno, ele apenas apresenta para as pessoas as coisas boas. Um Deus maravilhoso, um Deus empregado, entregador de pizza. Dificilmente você vê um pastor, escuta um pastor, olá Valmiro, falando o lado oposto das coisas boas. Por quê que os pastores não falam? Porque não dá oferta, não dá campanha, não agrada as pessoas, não enche igreja. Então você pode analisar, você pode olhar, você pode prestar atenção, que a maioria dos pastores, eles só anunciam um evangelho próspero, um evangelho que vai tirar você da miséria, que vai curar você, que vai dar isso, que vai dar aquilo outro. Mas eu pergunto a você, é só isso que contém a Bíblia? É só isso? Coisas boas? João, que era o discípulo amado, na primeira carta dele, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, no finalzinho, antes de Apocalipse, está escrito assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Falsos profetas. Então não existe somente homens de Deus. Nem todo mundo que está dentro de uma igreja, nem todo mundo que prega a Bíblia é de Deus. Existem os falsos. Mas às vezes você não quer acreditar nisso. Você acha que quem fala dos falsos está perseguindo, está julgando, né? Não toqueis nos meus ungidos. Engraçado, né? Está na Bíblia. Será que o apóstolo João, olá Arturo, que Deus lhe bendiga, será que o apóstolo João, ele estava condenando, ele estava julgando, ou ele estava nos advertindo, nos avisando? Ele estava nos avisando, porque esse é o papel do pastor, do verdadeiro. O papel do pastor é cuidar das ovelhas. E você não pode cuidar das ovelhas se você não falar dos lobos. Porque são os lobos que devoram as ovelhas. Você não pode falar do bom pastor se você não falar do mercenário, que Jesus disse: o bom pastor dá a vida, o mercenário não. Mas, infelizmente, tem gente que não quer ouvir esse tipo de mensagem. E, por sua vez, a maioria dos pastores não pregam isso. Repito, não dá campanha, não dá oferta, tira a gente da igreja.
não atrai esse tipo de pregação, não atrai ninguém. Mas o apóstolo João, ele disse, olha, provai os espíritos, para que você não seja enganado. Porque muitos, ele fala muitos falsos profetas. Ele fala muitos. Ele não fala alguns. Ele não fala poucos. Ele fala muitos falsos profetas. Estão espalhados pelo mundo, pregando a Bíblia. Como que você pode identificar o verdadeiro do falso? Quando você vai comprar alguma coisa, você não procura provar? Você não procura verificar? Ou você compra uma calça comprida pela cor e chega em casa, ela não entra nem na perna? Ou você compra uma camisa, uma blusa, você compra, vou levar que eu gostei dessa cor, e chega em casa, ela não passa no seu braço, nem na cabeça. Não, você não faz isso. Você procura experimentar. Todo lugar que vende roupa, normalmente tem um lugar para você experimentar, para você provar. Se chama provador. Para você, peraí, essa aqui não entra em mim. Isso aqui não cabe em mim. Está apertado, está muito largo. Isso é normal, todo mundo faz isso. Mas com relação às coisas de Deus, você acredita cegamente. Você acredita que todo mundo é de Deus. Pelo fato de abrir a Bíblia, de estar de terno e gravata, de falar o nome de Deus ou o nome de Jesus, é aí que você se engana. Sempre houve os falsos e sempre haverá. Os profetas nos avisaram, Jesus nos avisou, os discípulos nos avisaram. Então é para você tomar conta, é para você cuidar, é para você verificar. Senão, você facilmente será enganado. E você corre o risco de ir para o inferno dentro de uma igreja evangélica. Dentro de uma igreja evangélica. Porque estão pregando mentira para você. O evangelho, ele contém mais sofrimento do que alegria. Você sabia disso? Basta você ver a vida de Jesus. Era só alegria? Basta você ver a vida dos discípulos. É só alegria? Era só alegria? Basta você ver a vida dos profetas. Era só alegria? Não, ao contrário. Perseguição, ameaças, morte, prisões, fome, tempestade, frio, calor. Era só isso. Não. No evangelho moderninho, é só alegria. E você acredita nisso. Você acredita que você tem que, porque você aceitou Jesus, você tem que viver uma vida abençoada. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia nos ensina, Jesus nos alertou das perseguições. Jesus nos alertou dos falsos profetas, dos mercenários. Os apóstolos, os discípulos, eles também nos alertaram. João, que era considerado o discípulo, o apóstolo do amor, ele disse, cuidado, provai os espíritos, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo, estão pregando. Será que você tem provado? Ou você vai em qualquer lugar cegamente? Você acredita nesse evangelho fácil. Isso é engano. É um engano tremendo. Esse evangelho fácil, de portas abertas, que todo mundo se converte, que todo mundo que está lá é de Deus. Você se engana. Você se engana. Dentro das igrejas estão os maiores hipócritas, os maiores mentirosos, os mais falsos. Estão dentro das igrejas. Pastores, membros, obreiros.
Não estou generalizando, mas estou dizendo que dentro das igrejas, quantos problemas você já teve com o irmão? Sai da igreja para você ver. Fica um domingo sem ir na igreja. No outro domingo você já virou. Você saiu no domingo, na segunda-feira você já virou demônio. Veja, dentro da igreja, aonde você acha que todo mundo é irmão, que todo mundo é de Deus, que todo mundo tem amor no coração. Faz esse teste. Se você deixa de um domingo, na segunda-feira você já vira demônio. Já vão dizer que você não era um dos nossos, porque se você fosse, você teria ficado. Você já ouviu essa conversinha? Você já ouviu essa conversinha? Quando alguém sai da igreja, não era dos nossos. Se fosse, teria ficado. Engraçado que os que falam isso saíram de outras igrejas. Os mesmos que falam isso, eles saíram de outras denominações. É impressionante. Mas você acredita. Você acredita. Então, eu estou falando para você o que o apóstolo Paulo disse para a gente. Olha, provai os espíritos. Cuidado. Jesus disse, cuidado com os mercenários. Cuidado com os enganadores. São frases, são palavras usadas na Bíblia. Mas na sua Bíblia, talvez seja só alegria. Talvez o vocabulário da sua Bíblia seja só prosperidade, só alegria, vida boa. Ao contrário, meu amigo, minha amiga, eu gostaria que você lesse cuidadosamente os evangelhos. Qual foi a vida boa que Jesus teve? Qual foi a paz que Jesus teve? Qual foi a tranquilidade que Jesus teve? Nenhuma. Porque aonde ele ia, ele era perseguido. Aonde ele ia, queriam matá-lo. João Batista mal começou a falar do pecado, perdeu a cabeça. O apóstolo Paulo se converteu, mal começou a pregar, já foi preso. Você já viu isso? Será que você já leu isso na Bíblia? Pedro mal começou a pregar, foi preso. A primeira pregação que ele fez, a primeira pregação ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Só foi ele dizer isso, ele já foi perseguido. Mas na Bíblia de hoje, no Evangelho de hoje, é só alegria. É o pastor ostentando, É o pastor na praia, é o pastor na cachoeira, é só alegria. Engraçado, É o oposto da Bíblia. E você acredita, você gosta. Por isso que os pastores, eles não pregam sobre o caráter, eles não pregam sobre o pecado, eles não pregam sobre o inferno, eles não pregam. Quando pregam, olá Diógenes, quando eles pregam é muito suavemente, e é para enganar às vezes, hein? É para enganar, para dizer que não pregou sobre a salvação. Mas você gosta do engano. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro muito mais mensagens da ira de Deus, da severidade de Deus, do que de amor. Quando eu leio, você vê as minhas mensagens, os meus vídeos e tudo que eu falo, eu mostro para você onde está. Eu não prego da minha cabeça. Não é invenção minha, eu não criei isso. Está escrito. Foi o que Deus mandou a gente falar. Jesus falou dos falsos, dos mercenários, dos enganadores. Os discípulos falaram, os profetas falaram. Por que não falar? Sabe por quê que os pastores não falam e os profetas, Jesus e os discípulos falavam? Tá ligado ao compromisso com a verdade. Por isso eles não falam. Porque eles não têm compromisso com a verdade.
Eles têm compromisso com a sociedade, eles têm compromisso com o dinheiro, eles têm compromisso com o poder, têm compromisso com a política, têm compromisso com a popularidade e com a boa vida, mas não com a verdade. Porque quem tem compromisso com a verdade fala o que Deus mandou falar, gostando ou não gostando. Quem tem compromisso com a verdade é mais odiado do que amado. Só que os pastorzinhos de hoje, aqueles que combinam calcinha com sutiã, eles são amados, né? Faz festinha para lá, festinha para cá, aniversário disso, daquilo outro. É isso. O pastor que prega a verdade, ele é odiado. Ele é odiado. O pastor que prega a verdade, ele carrega dentro dele uma revolta contra esse evangelho vagabundo e barato. O que fala a verdade. Olá, Willis. Olá, Luiz Pepe. Mas a pessoa que não tem compromisso com a verdade, ela não está nem aí. Ela quer agradar. Ela quer ser bem vista. Ela quer ser amada, abraçada. É um evangelho romântico. Engraçado, né? Os profetas viveram em épocas diferentes, 1000 anos, 2000 anos de diferença, e eles falavam a mesma coisa. Como é que pode? Eles não se conheciam, com algumas exceções? Eles não se conheciam 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos de diferença, mas eles falavam a mesma coisa. Depois veio Jesus. A mesma coisa, Jesus não abriu mão da verdade. Jesus não abriu mão de falar do pecado, da mentira, da idolatria. Jesus morre e ressuscita, fica os discípulos. E já no primeiro discurso de Pedro, basta você ler lá em Atos dos Apóstolos. O primeiro discurso de Pedro, ele já foi preso. O primeiro discurso de Paulo, ele já foi preso. E assim sucessivamente. Foi João Batista falar do pecado, perdeu a cabeça. Não. Hoje em dia, você vê os pastores pregando, chega a dar nojo. Mas tem gente que gosta, tem gente que aplaude, tem gente que sustenta. Você está vendo? A cada dia que passa, você está ficando mais limitado. O jogador aí de vôlei, ele fez um comentário básico, mínimo. Perdeu o trabalho, muita gente caiu de pau em cima dele. Hoje em dia, você não pode falar que o fulano é feio, que o fulano é gordo, que o fulano é alto, que o fulano é baixo. Você não pode falar mais nada. Porque está arriscado você ser preso, está arriscado você ser condenado, processado. Sabe por quê? Vou repetir para você o que Jesus disse. Se o sal vier a ser insípido, para nada serve. Se referindo à igreja. A igreja não dá mais gosto. A igreja não dá mais sabor. A igreja, com raríssimas exceções, está se tornando insípida, sem sabor. Significa que o diabo está ganhando terreno. Você não pode falar mais nada. Você tem que ficar com a boca fechada. É como eu vi na internet, né? Alguém que disse, olha, eu nem falo que eu sou alérgico à lactose para a vaca não me processar. Olá, Mauro. Estamos nesse ponto. Nem falo que sou alérgico à lactose, senão a vaca me processa. Nós estamos nesse ponto. Por quê? A igreja se tornou moderna. A igreja compactua com esse mundo. A igreja faz parte desse mundo
que desagrada a Deus. O apóstolo João disse, cuidado com os falsos. São muitos. Ele disse, são muitos. Ele foi bem específico, são muitos. Não são alguns, nem são poucos. Cuidado, provai. Será que o pastor que manda você tocar no manto, ele toca no manto quando fica doente? Será que o pastor que manda você confiar em Deus, quando ele tem um problema, ele confia ou ele busca o advogado? Hein? Às vezes eu vejo algumas pessoas, pastores, né, dizerem, olha, não se preocupe com o que as pessoas falam de você, não. Você já ouviu essas mensagens? Está cheio aí. Olha, não se preocupe com o que as pessoas falam de você, não. Fala dele para você ver. Ele tira o seu canal do YouTube, do Facebook, ele coloca advogado para te demandar, para te processar. Engraçado, mas no altar ele fala para você, olha, se alguém falou mal de você, perdoa. Se alguém falou mal de você, olha para frente. Bola para frente. Se alguém falou de você, Deus é justo. Mentira. Porque ele não vive isso. Porque quando falam dele, ele processa. Ele manda tirar o canal do ar, o Facebook, o YouTube. Ele te chama de endemoniado, de canalha, mas na pregação você fala assim, pô, esse pastor, ele confia em Deus, né? Nada, é mentira dele. Ele está mentindo para você. Por isso que o apóstolo Paulo e o apóstolo João falam, cuidado com os falsos. São muitos. O falso é isso. Ele prega aquilo que ele não vive. Ele te enche de carga, mas ele não consegue carregar uma pena. Estão cheios. Meu amigo e minha amiga, leia a Bíblia. Se você quer sair do engano, se você quer saber se você está sendo enganado, leia a Bíblia. Não aceite qualquer pregação. Não aceite qualquer um que fala de Deus, porque o diabo também fala de Deus. O diabo se transforma em anjo de luz. O diabo é o enganador, o pai do engano, da mentira. Confira. Você não prova a comida? Você não prova a comida? Você não prova a roupa? Você não prova quando vai comprar um carro? Sim ou não? Tudo na vida você prova. E o evangelho, você não prova. Então, por isso, não acontece nada. Não existe mais milagres nas igrejas. É puro barulho. Puro barulho. Não tem mais milagres. É melhor você buscar o médico. Mas, bispo, Deus parou de fazer milagre? Não, Deus é o mesmo. Deus nunca vai parar. Deus é o mesmo. Ele não mudou. Agora, Deus não pode ouvir a oração de mentirosos, de falsos, de enganadores e hipócritas, que pregam para o povo uma coisa que eles não vivem. Falaram que o Covid era do diabo. E máscara, álcool em gel e 1 quilômetro de distância do povo. Ué, a Bíblia não diz quem é de Deus o diabo não toca? Você vê. Mas as pessoas acreditam. Esse evangelho barato, pessoal, esse evangelho que dá asco, que dá nojo, é o evangelho que encanta as pessoas. É o evangelho que encanta. Você não pode mais falar a verdade. O rapaz, o jogador lá de vôlei foi falar a verdade, perdeu o trabalho, está sendo processado. Você não pode mais falar a verdade. E culpa disso é a igreja, porque a igreja abandonou o verdadeiro evangelho. A igreja abandonou o evangelho de essência, de verdade, de compromisso, de temor, de respeito. A igreja começou
abrir as portas para esse evangelho moderno. Muita música, muita tatuagem, né? Muita maquiagem. Esse é o evangelho. Muita maquiagem, muita música, muita tatuagem, muito isso, muito aquilo outro, muita festinha, muito barulho, muita música. Está aí agora. Está aí agora. Você manda o seu filho para a escola, você não sabe qual banheiro que ele vai. Você não sabe qual é o banheiro que ele vai. Tem escolas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que querem que as crianças tenham sexo. Querem que as pessoas tenham sexo na frente das crianças. Literalmente, para as crianças poderem aprender o que é sexo, o que é relação sexual. Isso tem nos Estados Unidos, existem leis aqui para passar. Mas de quem é a culpa? A culpa são desses pastores que não estão preocupados com o temor, com o compromisso. Os profetas foram mortos, presos, perseguidos, ameaçados. Jesus foi morto, Jesus foi perseguido, Jesus foi preso, Jesus foi ameaçado, os discípulos igualmente, mas hoje não. Os pastores que são presos porque são ladrões, porque são corruptos. Eles não são presos porque pregaram a verdade. São presos porque são políticos corruptos na sua maioria. Mas você gosta, você sustenta, você alimenta. Leia 1 João 4. Provai os espíritos. Provai. Para que você não seja enganado. João disse, são muitos os falsos profetas. Muitos. Não poucos. E não alguns. Fica aí essa mensagem. Divulgue. Entre no YouTube, no canal que diz Mentiras que Parecem Verdade, Sérgio Von Held. E ali você se inscreva no canal do YouTube, porque os vídeos vão aparecer para você naturalmente. Um vídeo, uma hora que eu grave, você não pode assistir ao vivo, mas o vídeo vai chegar para você. Entre lá no YouTube, Mentiras que Parecem Verdade. Se alguém pode escrever aí, eu agradeço. Mentiras que Parecem Verdade, Sérgio Von Held. E você se inscreva no canal para que os vídeos possam chegar a você. Divulgue os vídeos para que a gente possa abrir a mente de pessoas da mesma forma que a nossa mente foi ou está sendo aberta. Amém? E se Deus tocar no seu coração, nos ajude com aquilo que Deus tocar no seu coração. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo.